Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Começando mais um episódio do Papo Furado, onde vocês mandam perguntas lá no meu Instagram, eu separo as mais legais, as mais interessantes e venho responder aqui em vídeo. Então se você não me segue lá, segue aqui que é a chance de você aparecer no próximo Papo Furado, beleza? A primeira pergunta do Papo Furado de hoje é da Joyce Brito 8 e ela perguntou o seguinte: por que a varinha do Harry age sozinha contra o Voldemort lá em Relíquias da Morte? Joyce, o que acontece na verdade é que ninguém sabe dar uma resposta exata para isso, nem mesmo o próprio Olivaras, que é um dos maiores estudiosos aí no ramo da varinha. Segundo Dumbledore, lá no capítulo King's Cross, quando o Harry supostamente morre, ele diz que a varinha absorve o conhecimento do bruxo que a possui, ou seja, como o Harry já havia lutado com o Voldemort antes lá em Cálice de Fogo, a varinha meio que sabia, meio que sentia a presença dele. A gente sabe que a varinha tem uma magia envolvida, ela é uma condutora de magia, mas também tem uma magia envolvida, e nesse caso, ela defendeu o Harry. Mas é só uma teoria do Dumbledore, não é nada concreto. Provavelmente é isso. E não é toda varinha que faria isso, é especificamente a do Harry pelo núcleo, a combinação da madeira, tem uma série de fatores. Beleza? A segunda pergunta é do Vitor William G. Um bruxo consegue ter um filho com uma vampira? Vitor, é uma pergunta muito boa, mas fácil de responder. Se um bruxo consegue ter filho com uma gigante, que é o caso do pai do Hagrid com a mãe dele, né? Já que o pai dele era um bruxo e a mãe uma gigante, por que não com uma vampira? Inclusive, a gente conhece um vampiro aí no universo de Harry Potter, que é meio bruxo, meio vampiro, na verdade, que se chama Lorcan Death. É um cantor muito famoso do mundo bruxo e foi o bruxo do ano de 2006 no site da J.K. Rowling. A LL Stephanie perguntou: quando chegar a 1 milhões de inscritos, vai fazer algo especial no canal? Beijão. Se chegar, eu pretendo fazer algo bem legal sim, uma comemoraçãozinha que eu consiga convidar alguns inscritos para participar. A Bela Anacleto perguntou: como as corujas sabem onde as pessoas estão? Essa é uma pergunta muito legal, porque as corujas são seres simplesmente ligados à magia. Elas sabem onde encontrar a pessoa, onde quer que ela esteja. A explicação para isso? Ninguém sabe. São simplesmente seres ligados à magia que conseguem fazer isso. Eu não sei se isso é devido à longa relação dos bruxos com corujas desde muitos anos, há centenas de anos, milhares até, mas elas simplesmente encontram qualquer destinatário, esteja ele onde estiver, ou seja ele quem for. O Rafael Slytherin perguntou qual era o patrono de alvo Dumbledore. O patrono de alvo Dumbledore era raríssimo e era uma fênix. O Denner Tozin perguntou por que a primeira guerra bruxa é a primeira ascensão do Voldemort e não a do Grindelwald. Então, Denner, eu também me faço essa pergunta porque teve lá o período do Grindelwald, né? Provavelmente foi em mais lugares do que o do Voldemort, né? Porque o Grindelwald foi para Nova York, para Paris, provavelmente vai para outros cantos, então foi realmente uma parada de proporção maior, mas talvez não tenha sido de fato uma guerra. O Voldemort realmente causou o terror, realmente tinha uma guerra acontecendo. Talvez o do Grindelwald era só a ideia e teve algumas batalhas, algumas lutas, mas não chegou a ser uma guerra. Pra mim é a explicação que mais faz sentido. A próxima pergunta é da 9 Tamires e ela perguntou como a marca negra é criada no braço dos Comensais da Morte. Tamires, essa também é uma pergunta que infelizmente a gente não sabe a resposta, mas dando uma aprofundada, dando uma pesquisada, isso só teoria mesmo, a criação da marca negra na pele dos Comensais da Morte pode ter a ver com o feitiço Proteu, que é aquele feitiço que a Hermione usa para encantar os Galeões Falsos lá em 1995 e usava como meio de comunicação entre os membros da Armada. Ela inclusive fala que a marca negra foi uma inspiração, porque a marca negra é uma marca que é utilizada como meio de comunicação entre os Comensais da Morte. Quando ela ficava mais forte, significava que o Voldemort estava vivo, tinha retornado. Quando ela queimava, era porque o Voldemort estava se comunicando com os comensais. Quando o Voldemort tocava na marca negra de qualquer comensal, eles aparatavam onde ele estava. Então, provavelmente tem esse feitiço envolvido na criação da marca negra, que é o feitiço Protel, mas também alguma outra coisa criada pelo próprio Voldemort, que infelizmente nunca foi revelado. A próxima pergunta é da Amanda Citriniti. Ela falou o seguinte: me responde, pelo amor de Deus,
onde o Harry acha aquele pedaço de espelho. O Harry não acha aquele pedaço de espelho. Aquilo, na verdade, foi um presente do Sirius pra ele no Natal de 95. O espelho de 2 sentidos tem um par, na verdade. Um era do Tiago e outro do Sirius. Aí o Sirius ficou com os dois. E ele serve como um meio de comunicação, tipo um FaceTime do mundo bruxo. Quando o Harry queria falar com o Sirius, ele falava o nome dele, o Sirius aparecia ali e eles conseguiam conversar. O Harry tinha um e o Sirius tinha outro. Quando o Sirius morreu, o Harry acabou ficando puto lá e joga o espelho na mala e acaba quebrando. Por isso que aparece no filme o Harry só com um pedacinho. Já o do Sirius, que ficou lá na casa dele, lá no Largo Grimmauld, quando ele morreu, o Mundungo foi lá, fez a limpa e acabou pegando o espelho e realmente acabou vendendo pro Aberforth. Só que diferente do filme, como mostra lá o pedaço faltando, que era o que o Harry tinha depois completa, não tem nada a ver. É que eles quiseram explicar aquilo no filme daquela forma e funcionou. Mas eram 2 espelhos, um do Sirius, um do Harry. O do Harry era o que tinha quebrado na mala quando ele jogou por ter ficado muito bravo e irritado que o Sirius tinha morrido. A Carolina Miller Underline perguntou o que acontece com a varinha de um bruxo quando ele morre. Bom, existem alguns rituais em que os bruxos quebram a varinha quando um outro bruxo morre. E em outros casos, a varinha acaba sendo enterrada com o próprio bruxo. Vai depender muito da cultura, de onde esse bruxo é, de onde ele veio, então aí depende. Tem casos que quebra, tem casos que enterra junto, tem casos que acho que só fica guardada, tem casos que passa de pai para filho. A Underline Duda Sampaio perguntou, pelo amor de Deus, quem é Amanda? Manda beijos. Beijos, Duda Sampaio. A Duda tá perguntando daquela famosa Amanda que a gente fica se perguntando quando a professora Ruth passa lá na primeira aula de voo, fala bom dia, boa tarde, turma, boa tarde, Amanda. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Pois é, a gente só sabe que a Amanda é essa menina aí, uma bruxa da Corvinal, e provavelmente a Madame Ruth conhece ela antes da escola ou já tinha falado com ela e por isso deu um boa tarde, Amanda. A Denise Baroni perguntou se o Harry conseguiu terminar os seus estudos depois de tudo ter acabado, depois da guerra ter terminado, então que ele se tornou um Auror. Denise, nem o Harry nem o Rony voltaram para Hogwarts para concluir os seus estudos, mas eles foram nomeados Aurores pelo Kingsley Shacklebolt, que foi o ministro que assumiu depois da derrota do Voldemort. Como o Harry e o Rony eram muito experientes ali na luta contra as trevas, eles estavam sempre ali, eles escolheram não retornar para Hogwarts e já foram nomeados direto Aurores. A Hermione, pelo contrário, quis voltar e concluir os estudos e prestar os seus NIEMs e seguir a carreira lá após se formar em Hogwarts. O Arthur Underline Lama Underline perguntou como foi feito o pomo de ouro, qual feitiço usaram. Arthur, a gente não sabe especificamente qual feitiço foi usado, embora eu tenha uma leve suspeita de que tem envolvimento do feitiço Animus Corpus, que é usado para animar algo inanimado. Quem criou o pomo de ouro foi um carinha chamado Bowman Wright lá no século XIII. Ele mergulhou na tarefa de fazer uma bola que representasse os movimentos exatos do Pomorim Dourado, a criatura mágica que era usada nos jogos, mas que acabava morrendo toda vez que era capturada. Então, depois de declararem essa ave quase extinta, ela foi proibida de ser usada nos jogos e aí o Bowman mergulhou lá na tarefa de fazer essa bola que representasse os movimentos certinhos e provavelmente um dos feitiços usados é o Animus Corpus. Os pergaminhos com o passo a passo e os estudos que o Bowman fez para criar o pomo de ouro foram leiloados após a sua morte e agora algum colecionador muito fissurado por quadribol tem esses papéis aí. O Michael Lucas Veiga perguntou o seguinte, ele ainda colocou aqui, pergunta rápida, é possível haver um híbrido de um elfo doméstico e um bruxo, e já apareceu ou foi citado? Sim, Michael. Lá no filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, tem uma meio-elfa, que é a Irma Dugard, aquela que leva o bebê Corvus lá no navio, aquela pequenininha, bem pequenininha, que é morta pelo Grimson. Ela é uma meio-elfa. Então, galera, é possível sim, a maioria das misturas aí com criatura mágica e bruxo acontece, porque tem meio-elfo, meio duende, meio gigante, meio vampiro. A galera lá no mundo bruxo considera o amor só, não tem tanto preconceito quanto a gente, não. O Marcelo.rangel.12345 perguntou se eu prefiro cagar alfinetes ou vomitar tijolos. E detalhe que o Marcelo não deve ter nem... Deixa eu ver quantos anos esse menino tem, gente. Ele não deve ter nem 12 anos. Ô, Marcelo, eu prefiro vomitar tijolo, porque
Cagar alfinete deve ser duro, hein? A Samara Chiavegatti, eu não sei se esse é o seu nome, tá? Desculpa. Perguntou: me tira uma dúvida que tenho há séculos. Se o Tom Riddle é o Voldemort, por que ele tem um túmulo? Na verdade, aquele túmulo é da família Riddle. Então os Thomas Riddle que estão lá não é o Tom Riddle, é o pai e avô dele. Por isso que gera essa dúvida aí, mas na verdade tem o nome lá do bisavô, avô, pai, é tudo Thomas. A próxima pergunta é da Erika Lu Santos. Olho Tonto viu o bicho papão quando olhou com seu olho mágico. Ele viu a sua forma real? Tá, essa pergunta é muito recorrente e ela tem uma resposta muito simples. O Olho Tonto acaba vendo mesmo um bicho papão lá no armário que tinha no Largo Grimmauld, e como o olho mágico dele vê através de paredes e portas e tudo, ele viu o bicho papão. E as pessoas acham que ele viu o bicho papão em alguma forma ali do bicho papão. Mas o bicho papão não tem forma. A única coisa que ele viu foi, tipo, vamos usar de exemplo, uma fumaça, uma coisa tipo um Obscuros, sabe o Obscuros que é meio preto e tal? Ele deve ter visto isso, porque o bicho-papão não tem forma, então quando ele não tá transformado em nada pra assustar alguém, ele tá ali sem forma. O Olho Tonto Moody viu somente o bicho-papão em sua forma natural, que não é forma alguma. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua pergunta lá no Instagram, segue aqui, Caco Cardassi. Vai lá, eu vou colocar o post logo pra vocês mandarem perguntas pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do Papo Furado de hoje. Mal feito, feito.